Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou Ione, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês fazendo muro inglês com papel crepom. Peguei aí mostrando pra vocês os rolos, né, do papel crepom e vou começar fazendo essas folhas aí com os papel crepom verde. Eu fui cortando ali, tirando uma medida mais ou menos de 8 centímetros cada. Alguns eu fiz com mais, alguns eu fiz com menos, né, eu fui variando pra ir misturando pra ficar mais natural, né? Não ficando 100% natural, mas eu queria dar mais ou menos esse efeito de folhas naturais, né? De um tamanho, outro de outro. Aí eu fui cortando os rolos do papel crepom, como eu tô mostrando aí pra vocês. É bom que vocês tenham uma tesoura, né, bem potente aí pra poder cortar, porque o rolo do papel crepom fica grosso, né? Fica muita camada de folhas. Depois de cortado, eu vim fazendo... abrindo eles assim, ó, de 2 em 2 para ser mais rápido. E depois eu ia dobrando, tentando fazer mais ou menos um quadrado perfeito, né? Não fica 100% perfeito, mas eu tentei. Então, eu fui dobrando aí até terminar todo o rolo. E depois eu vinha cortando, formando uma folha em cada ponta. Ou seja, cada quadrado eu cortava 4 folhas. Desse jeito aí. Depois eu ia soltando de 2 em 2, ia colocando assim, ó, uma em volta da outra e dava fazia uma torçãozinha ali embaixo. Depois também eu fui fazendo de 1 em 1. Então as folhas ficaram algumas com uma, outras com duas. E depois eu vim fazendo as flores aí também de papel crepom, como eu mostro pra vocês, vários tamanhos eu fiz. E aí eu fui pegando, cortando 6 centímetros, alguns eu cortei maior, outros menores. Fui intercalando também, e também fui intercalando as cores. Você também pode estar fazendo aí as cores que você quiser. Eu quis mais fazer por tons de rosa e roxo. Na verdade, eu queria mais todos em tons de roxo e lilás. Porém, a parede tava meia rosa, então eu peguei e fui fazendo com rosas também, tá? E algumas em tons de vermelho, um vermelho meio rosado, que é esse daí que vocês estão vendo, né? E aí eu fui cortando assim, depois eu só ia abrindo e vinha colando ali, franzindo a base. Eu usei palito de dente para poder me auxiliar, para ficar mais fácil na hora de franzir. Alguns também eu cortei no meio, tá? Então, eu abri eles todinho, cortei no meio. Outros eu deixava as duas camadas, outros eu fiz só com uma. Fui intercalando para as flores ficarem maiores e menores. Aí, eu cortei os palitos de dente ao meio. No meu caso, não deu pra mim usar, porque eu comprei as folhas de isopor muito fina. Mas se você comprar uma folha de isopor grossa, você vai conseguir espetar as flores no papel, no isopor, tá? Que depois eu vou mostrar pra vocês. E aí, ó, eu só vinha franzindo a base e vinha enrolando pra formar as flores. E também fiz alguns outros formatos. Alguns eu cortava coração, outros eu cortava pontuda. Fiz vários formatos também. O formato aí vocês vão cortando de acordo com o que vocês acharem mais bonito, né? E forem mais do agrado de vocês. Eu cortei laço redonda, coração e tipo folha, né? Que é mais pontudinha. Vim colocando bastante cola quente. E depois eu ia abrindo elas para poder formar a flor, né? Fui abrindo as pétalas e elas iam formando as florzinhas. E ficou a coisa mais linda, gente. Tô apaixonada. Eu só fiz 50 centímetros por 2 metros, porque eu só queria tampar aqui uma parede mesmo, que ficou faltando tinta. Mas aí eu tô mostrando pra vocês, ó, os formatos que eu cortei. Pra fazer as flores, ó, esse é com as pontinhas, pra vocês terem mais ou menos uma noção aí, ó, era com a pontinha. Pra ficar melhor, eu vou colocar uma placa do lado da outra pra gravar pra vocês, mas eu vou explicar. Ó, essa é a foto de referência, e aí, então, ali vai ficar a parte de baixo, então vai começar com todas as folhagens verdes, e aqui vai ser a parte das
flores, tá? Então, aqui vai começar cheio de flores e vai diminuindo até lá embaixo. Acho que dá pra vocês entenderem, né? Agora eu vou gravar as placas uma do lado da outra. E todas as flores eu fiz com palito de dente, como vocês viram. E eu só vou enfiando, então vai ser bem mais rápido do que ali que eu vou colar. E eu escolhi essa placa bem fininha, porque eu quero colar na parede com cola quente, então tem que ser bem levezinho. Aí eu colando as folhas, mas se eu pudesse dar um conselho pra vocês, comece pelas flores, tá? Vai ser bem mais fácil de vocês espalharem. E também, se eu fosse refazer ela, eu ia fazendo assim, eu pegava uma cor das flores, colava todas as flores daquela cor e depois ia colando com a outra cor e assim sucessivamente, porque aí eu consegui misturar mais as cores, tá? Aí nas folhas, como vocês estão vendo, eu fui colando uma do lado da outra. E também eu peguei esse papel crepom verde mais claro. Também para dar uma intercalada e uma misturada aí nas flores, tá? Nas folhas e nas flores também, né? E na parte das flores eu fui tirando o palito e fui colando. Porque minha folha ficou muito pequena, então não deu para mim espetar os palitos. E aí foi o que eu falei pra vocês, ó, eu comecei colocando já misturada as flores, porém eu teria feito diferente, como eu disse pra vocês. Eu teria pegado todas de uma cor, espalhava por toda a folha e depois eu vinha colocando outras. Porque teve algumas cores que ficou só em uma parte e não ficou espalhado por todo o canto, porque eu colei demais nessa primeira parte, e aí esqueci de colar, de deixar para de baixo. Então, se eu pudesse, eu teria feito assim. Se eu voltasse no tempo, né, fosse refazer. Então, pegar uma cor, um tom de rosa, colar por todas as minhas placas e depois eu vinha com outra cor preenchendo tudinho e por fim colar as folhas. Eu acho que assim eu ia conseguir fazer uma organização mais bonita, mas mesmo assim ficou muito lindo minha paredezinha de flores. Eu fiz só um pedacinho, mas eu teria feito bem mais. Na verdade, eu pretendo ainda fazer outra quando eu for morar numa casa minha, né? Então, pretendo fazer uma maior, com mais flores, porque assim, gente, demora, tá? Não é tão rapidinho. Aí eu passei uns 15 dias, mas porque eu não tinha muito tempo para poder fazer, né? Por dia eu trabalhava. E também eu acho que nesse tempo eu adoeci, se eu não me engano, da coluna. Tive uma crise aí de coluna. Então teve alguns dias que eu não conseguia fazer, não conseguia levantar da cama. Então também demorou mais por conta disso. Mas de horas mesmo, se eu fosse contar, daria mais ou menos umas 10 horas que eu passei trabalhando para poder fazer essa parede. Mas assim, não me arrependo porque ficou muito linda e saiu muito mais barato. Eu não cheguei a gastar R$ 20. Eu não vou saber o preço exato, porque eu fui comprando algumas outras folhas de papel crepom aqui na minha cidade. Então foi subindo o preço, mas não ficou nem R$ 20. Então aqui pra vocês terem uma ideia, ó, quanto mais eu for descendo, mais eu vou diminuindo a quantidade de flores e aumentando a quantidade de folhas. E já no outro, quanto mais eu for descendo aqui, eu vou diminuindo a quantidade de folhas e aumentando a quantidade de flores. Acho que dá pra vocês entenderem, né? Então é isso, eu volto quando estiver pronto. Atualizações. Então, eu desmanchei o que eu tinha feito ali, ó, e fui espalhando. Então, ficou faltando essa parte aqui. Eu tinha feito muito junto ali os verdes, então eu fui espalhando mais e eu consegui fazer isso tudo. Só que o verde acabou. E aí eu fui aqui na minha cidade e eu só encontrei um. Então, nem é o mesmo tom. Mas enfim, o que eu vou fazer? Eu vou tirar mais verde e vou fazer mais flores. Comprei mais duas rosa e vou fazer mais flores. Então, eu vou fazendo mais flores, colocando, tirando os verdes e espalhando por aqui. E agora vocês vão gravar aí. E depois de tudo colado, ele ficou assim, ó. E eu fiz, ó, pra colar aí nessa parede, tá? Porque eu tinha pintado com esse tom de rosa. E não foi um tom de rosa que eu podia comprar para poder repintar ali, porque eu misturei várias cores, várias cores de tinta acrílica mesmo, tinta PVA, tinta de tecido, saí misturando para chegar nesse tom. Então não tinha como refazer e eu não tava achando o resto da tinta para pintar. E aí tava meu guarda-roupa, só que meu guarda-roupa estava num estado crítico, estava quase se desmanchando, então eu não quis tirar ele do lugar no tempo que eu pintei a parede. E aí, quando eu tirei o guarda-roupa, desmontei o guarda-roupa, né? Porque eu mudei de cidade, depois eu voltei.
E aí foi quando eu vim fazer, pra poder cobrir aí essa parte branca, porque não tinha como eu pintar da mesma cor. E eu colei com cola quente mesmo na parede. Começou papel e isopor, ficou bem levinho e ficou super certo, deu super certo, tá? Ficou super seguro. Claro que eu não fico puxando, né? Fica lá só de enfeite, de decoração. E já tá há mais de 6 meses colado na parede e continua perfeito, tá? Meu muro inglês, né? Com flores. Enfim, gente. E assim fica o resultado final, ó. A parede é de glitter, tá? Olha que linda. Eu tô apaixonada. Se eu tivesse um pouquinho mais de coragem, eu ia fazer mais duas aqui. Mas assim, dá muito trabalho e... Não é que dá muito trabalho, é porque é bem demorado, tá? Mas... Ficou lindo. Mais ou menos aí, eu acho que eu gastei pra fazer umas 15 horas, tá? Pra fazer do começo ao fim. Só que eu fui parando, fazendo isso em vários dias, tá? Ali em cima ficou faltando um pedaço, mas pra mim não me incomoda, porque eu vou fazer só vídeo e foto, ó. Então tá ótimo, tá bom? É isso. E aí também eu coloquei essas florzinhas que eu tinha aqui de plástico e eu queria usar elas. E ficou assim o resultado final. Comentem aqui o que é que vocês acharam. Se inscrevam aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!